Agora nós vamos fazer os cajus. Para o caju, a gente vai usar amarelo ouro, laranja, o púrpura, branco e sépia a gente vai usar nessa frutinha do caju, na castanha. A gente vai colocar amarelo ouro mais no centro. E o laranja, pega também mais no ladinho do pincel e volta. Encosta bem no amarelo, preenche o resto da fruta com o laranja. Ó, pega bastante tinta. Às vezes eu vou me esquecendo de falar e mostrar a quantidade de tinta e como movimentar o pincel, porque na minha cabeça sempre assim, ó, as maçãs e as peras a gente luta bastante, trabalha bastante, e daí já fica uma coisa natural, conforme vai mudando a fruta, como se as pessoas já soubessem. Eu me esqueço que eu tenho que explicar. Lava o pincel, seca bem, pega o branco, bastante tinta, coloca em cima do amarelo e daí mistura em movimento de vai e vem, rebolando esse pincel. Para tirar a divisão de uma cor da outra. Pega o púrpura bem do ladinho do pincel, um pincel limpinho, e passa em volta no contorno por cima do laranja. Ó, pega o púrpura, passa o pincel do ladinho da tinta, fica a tinta do ladinho e passa em volta por cima do laranja. Esse caju aqui eu fiz um pouquinho mais escuro, vou fazer o outro um pouquinho mais claro para vocês verem que eles têm várias tonalidades na natureza também. De novo, passando o pincel bem do ladinho da tinta, aqui assim, aonde essa castanha entra para dentro da fruta, para dar aquele efeito de profundidade, a gente vai passar do ladinho também o púrpura. Lava bem o pincel, seca, e vamos fazer esse outro aqui um pouquinho mais claro. Pega o branco, passa mais no meio. O amarelo, pega em todo o pincel, passa do ladinho. O branco é aquele processo, preenche bem a fibra no meio e pra fora deixa espalhadinho sem preencher a fibra do tecido. O amarelo vamos passar mais onde a fibra não estava preenchida.
Deixa sem preencher a fibra, pega o laranja e passa no contorno. Depois a gente ainda vai passar um pouquinho de púrpura para dar uma cor bonita nele. Ó, sempre pega mais o ladinho do pincel, bem gordo, o pincel de tinta, ó. Se vocês não têm muita habilidade de pegar bastante tinta, vai pegando aos poucos. Quando eu comecei, eu também tinha medo de pegar o pincel grande, tinha medo de pegar bastante tinta. Só que isso já faz mais de 20 anos. E eu pinto sempre, sempre, sempre. Ó, mistura um pouquinho, que agora eu já não tenho mais quase nada de tinta ali na ponta do meu pincel. Ali eu deixei uma beirinha para botar um pouquinho mais de púrpura. Pega também mais o ladinho do pincel, passa em volta. Só na beirinha. Vamos misturar ele um pouquinho com o da frente, daí a gente bota uma luz com branco no da frente. Lava bem o pincel, mistura, seca e mistura. Pega um pouquinho do púrpura. Faz aquela curvinha ali para entrar a castanha. Pode ver, ó, esse aqui com o branco por baixo, ele ficou bem mais brilhoso. Esse aqui fica mais apagado. Eu gosto mais desse, mas nada impede de fazer dessa maneira também. Agora vamos pegar um pouquinho de amarelo e branco no pincel, ó, amarelo e branco junto, os dois, e fazer essa voltinha aqui para iluminar esse que tá mais por cima, separar ele do outro. Ó, a tinta virada pra cima, ali embaixo não tem, ó. Vai soltar só aquele pouquinho de tinta que eu quero. Aqui também vamos botar um pouquinho. Ó, a tinta pra cima, vai soltar só aquilo que eu quero. Nessa curvinha aqui também. Agora, o outro caju que tá mais pra trás, vamos pegar também um pouquinho do branco, colocar daí mais aqui nesse meio. Um amarelo por volta. Laranja. Esse trabalho aqui é um pouco mais demorado de fazer, porque quanto mais elementos diferentes tem no desenho, mais elaborado, mais demorado, mais cores tem, né? Então, quanto mais coisa diferente, aqui a gente tem o caju, tem a banana, tem o pote de ferro, e mais as folhas ainda, é uma coisa que fica mais demorado para fazer. Vamos pegar um pouquinho do púrpura no ladinho do pincel, fazer o contorno.
A pintura, para mim, é uma fonte de renda há muitos anos. Eu fazia sempre para vender panos, pintava em grande quantidade a semana inteira, tudo que é tipo de modelo já fiz. E agora eu tô mais dando aula só. Faço também alguma coisa por encomenda, mas é mais a minha aula. Então, se vocês se dedicarem, vocês conseguem ganhar um bom dinheiro com a pintura. É uma boa ajuda na renda da família, porque o que é bonito as pessoas compram, não importa o preço. Pega o branquinho e coloca ainda um pouquinho aqui assim para fazer essa divisão. Sem falar que é uma terapia a gente ficar olhando, fazendo e vendo o progresso do nosso trabalho, que sempre melhora, sempre melhora. Ó, pega só um pouquinho ali para dividir os dois juntos no pincel e fica, ó, embaixo não tem tinta e fica a tinta viradinha para cima para iluminar. Agora vamos fazer a castanha do caju. Ela é sépia. Preenche bem. Esse aqui também eu tô usando o pincel número 14. Os desenhos dos modelos eu sempre coloco no meu Orkut. Ou se vocês não têm acesso ao Orkut, manda e-mail para mim que eu mando para vocês por e-mail. Preencheu bem. Vamos pegar o branco do ladinho do pincel, ó, só do ladinho do pincel, e vamos fazer essa curvinha aqui e puxar pra cima. Pega só de um ladinho do pincel, faz essa curvinha e puxa pra cima. Vocês olhem assim como se fosse duas bolinhas, ó, uma menorzinha embaixo, uma maior em cima. Só que não vai fechar a bola inteira, é só um pedacinho para dar um volume ali, porque ele não é duas bolas divididas, é uma fruta só, mas ela dá a impressão que divide. Ó, um pouquinho de brilho embaixo. Ó, faz como se fosse fechar a bolinha. Um pouquinho ali. Deixa um pouquinho mais marcada a luz, para dar mais volume. E a folha a gente vai fazer aquele mesmo processo de antes. Eu vou fazer um vídeo só com modelos de folhas, vários modelos de folhas. Mas pra gente treinar, a gente vai fazer aquela mesma folha. O branco e o verde oliva.